Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus te ama e Deus quer o melhor para ti. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira, a primeira quinta-feira da Quaresma, e o Senhor, pela sua palavra, vem nos orientar, vem nos ensinar. Ele tem palavras de vida eterna. Escutemos, portanto, a palavra do Senhor, que abençoa as nossas vidas e nos faz trilhar na vontade de Deus. Gostaria antes de pedir a você para que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal. Com isso você nos ajuda bastante a propagar a palavra de Deus e a alcançar mais vidas, para que mais pessoas possam experimentar a doce palavra do Senhor, que muitas vezes é firme, que muitas vezes é contundente, mas que nos conduz à plenitude da vida. Se você está com a Bíblia, você pode abri-la agora no Evangelho narrado por São Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25, e diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que palavra abençoadora. A palavra de Deus, que tudo cura, que tudo liberta, que tudo transforma e que nos conduz a um caminho de santidade e a um caminho de vida em plenitude. Bendito seja Deus pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, na palavra de hoje, no Evangelho narrado por São Lucas, ele vai nos dar ensinamentos preciosos. Ele inicia falando de si mesmo, dizendo para os seus discípulos: o Filho do Homem deve ser entregue, deve ser rejeitado pelas autoridades, pelos anciões, pelos mestres da lei, e deve sofrer bastante, ser torturado e morto. O Senhor Jesus Cristo fala isso da sua paixão e da sua morte por amor a cada um de nós. É verdade que Jesus Cristo, sendo Deus, um único ato seu já seria suficiente para redimir toda a humanidade. Mas ele quis demonstrar o seu amor por nós da maneira mais dramática e forte, profunda que poderia fazê-lo, derramando o seu sangue por amor a nós. Pois sem derramamento de sangue não há expiação do pecado. E foi isso que Jesus Cristo fez, derramou seu sangue por cada um de nós. O apóstolo São Paulo vai falar dessa realidade, ele vai falar desta kenosis. A palavra kenosis, ela significa justamente isso, é uma palavra grega que significa despojamento, humilhação, de fato esvaziamento, que é o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa doutrina católica, ela nos ensina que Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus se encarna, quando ele se torna carne no meio de nós, ele não deixa de ser Deus, ele não perde a sua divindade. Ele continua sendo Deus e agora ele se torna homem. 100% Deus, 100% homem. Mas o que é que Jesus perde? Ele se esvazia de quê, portanto? Jesus se esvazia dos seus privilégios e da glória que ele tinha na eternidade. Ele se tornando homem, ele se torna um de nós e ele perde esses privilégios que ele vai ter de volta
na sua ressurreição, quando ele mesmo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O apóstolo São Paulo vai dizer isso também, dizendo que Deus o exaltou soberanamente, de modo que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele recebe esses privilégios e essa glória, da qual ele se esvaziou, se tornando homem, por amor a cada um de nós. Jesus, ele inicia o evangelho de hoje falando dessa kenosis, desse esvaziamento que ele mesmo realizou por amor a toda a humanidade. Nós seguimos a um Deus que é amor em essência. Nós seguimos a um mestre, nós somos discípulos de um mestre que deu exemplo e deu o exemplo pelo o amor. E é justamente sobre isso que Jesus vai falar na continuação do evangelho de hoje. Ele vai dizer o seguinte, ele inicia falando: quem quiser me seguir, quem quiser me seguir. O seguimento de Cristo passa por esta exigência que nos faz o Senhor. Pois ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos é: aquele que quer ser o meu discípulo deve viver como eu vivi, deve pensar como eu pensei, deve falar como eu falei, deve amar como eu amei. Nós nos lembramos daquela linda música de Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou e viver como Jesus viveu. O seguimento do Senhor significa imitar o Senhor. Significa buscar viver uma vida parecida com a dele. E como foi a vida de Jesus? Foi a vida desta renúncia por amor a Deus e por amor ao próximo. Jesus Cristo se esvazia de si por um ato profundo de amor à vontade do Pai e por um ato profundo de amor a toda a humanidade a qual ele veio salvar. E Jesus diz: sejam assim como eu fui, que vocês possam se esvaziar de todo o orgulho, de toda a soberba, que vocês possam se esvaziar de todo o ódio, de todo o ressentimento, de toda a vontade de querer ser mais e maior do que os outros, que vocês possam se esvaziar de todo o egoísmo, enfim, que vocês possam se esvaziar de todo o pecado, para poder ser parecido comigo, que sou santo, santo e santo. E Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo para nós que isto em si já é uma grande graça, porque isto é um caminho de cura, é um caminho de libertação, é um caminho de salvação na realidade. Não é apenas uma ordem, uma lei que o Senhor nos impõe, não. É um caminho de vida. A primeira leitura de hoje vai nos dizer o seguinte: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Precisamos sempre olhar para esses mandamentos do Senhor como propostas de Deus para a vida em plenitude. Como propostas que o Senhor nos faz para trilharmos um caminho de redenção, um caminho de salvação, um caminho de vida feliz. É desta forma que precisamos olhar e refletir sobre as ordenanças do Senhor. As palavras do Senhor muitas vezes são duras, contundentes e exigentes. Elas são duras, contundentes e exigentes porque elas confrontam a nossa carne inclinada para o pecado. Mas essas palavras do Senhor, mesmo assim, muitas vezes firmes, contundentes, são palavras que nos propõem um caminho de vida e um caminho de vida em abundância. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a esta mesma experiência vivida por Cristo, esta kenosis, esse esvaziamento de si mesmo, essa disposição para viver a vida cristã a cada dia, carregando a nossa cruz,
sem murmuração, mas com louvor a Deus constante. Esta vida de renúncia de si e de abertura para Deus e para o irmão. Na certeza de que, agindo assim, mesmo que o mundo diga, você está perdendo, que possamos ter a compreensão de que aquele que perde para este mundo, ganha para o reino dos céus. Senhor Jesus, nós te louvamos e te glorificamos por esta tua palavra, porque são palavras de vida eterna, Senhor. E te pedimos a graça de poder colocá-las em prática na nossa vida. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos dai forças para colocar a tua palavra em prática, renunciando a nós mesmos, Senhor, para nos abrir inteiramente para ti e inteiramente para o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.